Está entrando no ar o programa Colocando o Dedo na Ferida. Jornalismo, informação, enquetes, debates, tema da semana, entrevistas, utilidade pública, entretenimento e o mais importante, a participação do povo. Com a apresentação de Dr. Valmir de Lima, Anderson Gomes e convidados. Programa Colocando o Dedo na Ferida. Agora na Rede Aurora para todo o Brasil. No comando, Dr. Valmir de Lima e Anderson Gomes. Boa tarde, Campos dos Goytacazes, todo o nosso querido Rio de Janeiro, as pessoas que estão vendo aí a gente pela live de todo o Brasil também. Boa tarde, Anderson Gomes. Boa tarde a todos os amigos internautas que vêm nos acompanhando via Facebook, via plataforma pelo aplicativo da Rede Aurora. Boa tarde, Edmar Pitaco. Boa tarde, amigo. Agradecemos a sua presença aqui e vamos com esse tema bem polêmico que tem deixado a nossa cidade bem confusa nos últimos dias, né, doutor Valmir? É verdade. Na verdade, o transporte público, ele é um câncer, né, da maioria das grandes cidades brasileiras. Só que em alguma particularidade, Campos dos Goytacazes, nos últimos 30 anos, teve tanto dinheiro, mas tanto dinheiro nessa prefeitura e nunca conseguiram resolver o problema do transporte público. E agora, em vez de resolver o problema, eles fizeram uma lambança, assim, maior ainda. Eu quero dar boa tarde, assim, muito especial ao Edmar. Obrigado por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Tá? Obrigado pelo convite, doutor. E quando eu liguei para o Edmar, falei: Edmar, você pode ir lá para a gente colocar o dedo na ferida? Pra você me ajudar no programa? Ele virou e falou assim: doutor Valmir, para colocar o dedo não, mas para colocar a mão na ferida. Não, o braço. O braço inteiro na ferida eu vou. Então, a mão é pouco, né? É um prazer tá te recebendo aqui. O pessoal entrando pela live aí. Hoje nós vamos ter sorteio. Então, se você quiser hoje ganhar o nosso prêmio aqui no final do programa, você tem que compartilhar, curtir e compartilhar a página aí pra gente encher de gente na live aí hoje. Queria pedir, por gentileza, se vocês poderiam ligar também para a doutora Poliana Lázara, que vai estar participando aqui com a gente também ao vivo. Ela está lá em Vitória, vai entrar aqui ao vivo com a gente para estar explicando essa situação do transporte público, essa mudança toda que houve e essa grande confusão que está dando. Edmar, eu queria que você desse uma resumida aí pra gente de como tudo isso começou. Eu dei uma olhada lá no seu último programa, a gente viu que você esmiuçou tudo de uma forma bem legal, mas para você poder dar um aparato aí de tudo que a gente vai fazer hoje aqui no nosso programa, tudo que a gente vai falar, contar um pouquinho de tudo que você está sabendo aí. Vamos lá. Boa tarde a todos os internautas aí que estão nos acompanhando. Quando eu recebi o convite, eu falei: doutor Valmir, a pessoa mais indicada para falar sobre esse processo seria a doutora Poliana. Por quê? Porque a doutora Poliana, ela vem acompanhando esse processo desde o início. Ela representa 54 permissionários e ela já tomou essa causa não como advogada, ela já tomou partido, ela já está vendo a injustiça que está sendo cometida. Então, o que acontece? Esse processo de citação, ele deveria ter tido algumas audiências públicas para explicar à população como que deveria ser, como que iria ocorrer, o que de fato iria acontecer. Só que o presidente do IMTT, o Dr. Felipe Quintanilha, ele só falou a parte que interessava e para poucos interessados, entendeu? As audiências públicas que ele fazia nos bairros, aparecia 3, 4 pessoas, acho que até pessoas que ele levava. Então essas audiências públicas, elas são uma fraude. Não houve a divulgação para a sociedade do que era o novo plano viário, de como seria feita essa licitação. Tá te cortando. Sim. Nesse processo
licitatório, os vereadores acompanharam esse processo de licitação? Houve uma votação na Câmara para informar que essas vans iriam para o interior? Não, negativo. Nem vereadores participaram, nem o próprio Rafael Diniz quis saber. Rafael Diniz delegou isso ao Quintanilha. Quintanilha é o pai de tudo que está acontecendo. Inclusive a lei de licitação, ela é conhecida vulgarmente como Lei Quintanilha, licitação Quintanilha. Porque o Quintanilha, ele criou, ele presidiu e ele julga os recursos. Então tudo passa por Quintanilha. Então isso a promotora, a doutora Maristela, questionou, porque foi apresentado denúncia que nessa licitação participaram o tio e a tia dele. Como que ele pode julgar os documentos, analisar os documentos de um tio e de uma tia? Os documentos podem estar até corretos, ou eu não vou entrar no mérito se os documentos estão da documentação. Eu vou entrar no mérito da capacidade, da competência. Ele não é competente para julgar os documentos da sua família. Então isso é o mínimo da licitação. A licitação está eivada de vícios. Foi aberto um inquérito público, né? O inquérito público já está sendo instaurado, ainda não foi apresentado ao judiciário, não. Por quê? Porque o doutor Felipe Quintanilha esteve lá e a doutora Maristela inquiriu ele sobre vários assuntos. E havia um áudio onde ele induz os permissionários a erro. Alguns permissionários estavam assim, sem saber, porque o edital é muito confuso. Então as pessoas perguntavam: Quintanilha, eu tô com um problema na certidão, eu já pedi o protocolo, mas a certidão não saiu, o que eu faço? Que é o que é relatado nesse áudio. Ele orienta o permissionário: olha, se você não conseguir a tempo a certidão, você junta o protocolo que nós vamos analisar. Só o que ocorreu? Quando os envelopes foram apresentados, aqueles envelopes que não estavam com a certidão foram ignorados. E outra, os envelopes que estavam com certidão não foram conferidos. Ou seja, se eu apresentei lá uma certidão adulterada, ninguém sabe, porque ninguém conferiu. Entendeu? A autenticidade das certidões das pessoas que foram habilitadas, elas não foram conferidas. Foram apresentados documentos originais ou cópias? Não. Foi apresentado cópias e foi orientado aos permissionários levar os originais para conferir. Ô Giovanni. Só que ninguém conferiu nada. Giovanni, doutora Poliana já tá aí no ar? Ô Giovanni, doutora Poliana já tá no ar aí com a pode gente? colocá-la com a gente aí. Doutora Poliana? Doutora Poliana? Boa tarde. Não tá vindo o áudio dela, não. Daqui a pouco a gente entra com a doutora Poliana aqui no ar. Então, como eu estava falando, doutor, todos esperavam que a documentação fosse ser conferida ali, na presença de todos os permissionários. Mas o que aconteceu? Eles pegaram... eram para apresentar, vamos botar 12 documentos. Eles só contaram, um documento, 2 documentos, 3 até os 12. Eles não tiveram cuidado de conferir na presença do permissionário, que se tivesse algum erro, o que aconteceria? Ele poderia ali esclarecer ou falar: não, tá aqui, eu esqueci. Não foi. Não houve essa preocupação de dar transparência à licitação. Eu acompanhei o seu programa, Valmir. Teve um permissionário com 100%. Houve uma pontuação. Ele com 100%, ele ficou de fora. Existem pessoas que entraram com 70%. E quem tinha 100% ficou de fora. Uma das condições que era assim estabelecido como uma quantidade maior de pontos era quem já explorava o transporte. Então muitos que já exploravam ficaram de fora, e pessoas alheias ao serviço, como é a esposa, a tia de Quintanilha, ela nunca teve uma van na vida dela. Então esse processo, doutor Valmir, eu tenho certeza que quando a doutora Maristela,
como eu estava falando, pô, você me perguntou se o processo já está na justiça, se a ação civil pública já foi. Não. O Quintanilha, para ganhar tempo, ele solicitou da doutora Maristela 20 dias para apresentar cópia, filmagens que atestam que houve as audiências públicas. Só que eu não sei como que ele vai fazer isso. Ele vai apresentar uma coisa que não houve. Mas a doutora Poliana vai poder falar melhor. Ela já procurou a doutora Maristela e já juntou. O que a doutora Maristela pediu pro Quintanilha, que o Quintanilha pediu 20 dias para apresentar, a doutora Maristela já se antecipou e já apresentou. A doutora Poliana, ela tá online aqui com a gente, mas eu queria conversar com ela por telefone. Giovanni, já consigo falar com a doutora? Boa tarde. Eu acho que é só. Boa tarde. Acho que só não tá passando retorno. Não tá vindo. Boa tarde. Boa tarde, agora Tá falou. vendo? Aumenta um pouquinho pra gente aí. Doutora, Sim, querido. é um prazer estar te recebendo aqui no nosso programa, viu? Boa tarde, doutora Poliana. Tá aí na belíssima cidade de Vitória. Um abraço para toda Vitória aí, toda Vila Velha. Doutora, eu queria pedir a senhora para poder esclarecer para o nosso ouvinte, de uma forma assim, bem abrangente, quando começou esse processo, o porquê começou, as irregularidades, para o nosso ouvinte e as últimas novidades dele, para o nosso ouvinte ficar bem esclarecido aí. Sim, Valmir. Na realidade, o Edmar é o padrinho dessa situação, porque foi o primeiro a dar a voz, né, para a gente estar falando sobre esse assunto. Inclusive, eu soube que o Quintanilha deu uma entrevista hoje dizendo que se a licitação cair, que o transporte público alimentador continuaria da mesma forma. Deixa eu só explicar sobre isso para ficar claro para a população. O fato de ter a lei do transporte público alimentador não tem nada a ver com a situação das irregularidades dessa licitação propriamente dita. Por quê? Porque a partir do momento que a licitação cair, tem que ser feita uma nova licitação decente, imparcial, para regularizar a lei que foi do transporte público alimentador. Então, não é do jeito que foi feita a nova Bangu, né? Do jeito desse procedimento que foi feito. E o Edmar estava falando sobre essa questão do Quintanilha ter pedido 20 dias ao Ministério Público para apresentar vídeos que comprovam que a licitação ela foi de forma pública. Na realidade, nós já apresentamos ontem em CD todas essas gravações, apesar de ter sido uma prova que ele requereu, nós juntamos e informamos que ele fez isso para ganhar tempo e que, conforme a própria ata que está juntada no processo mãe e as imagens que a gente anexou, fica comprovado que não conferiu nada na frente de ninguém. Então, como que começou isso? Eu dei assessoria para 54 permissionários, 54 participantes, inclusive tem pessoas online aí que participaram junto comigo, e desde o começo eu estava vendo algumas situações que, se ele concluísse, né, essas situações seriam passíveis sim da gente estar denunciando. E ele realmente concluiu. Começou por a questão dele falar sobre a questão de juntar protocolos, a forma com que ele conduziu a abertura dos envelopes, não conferindo na frente das pessoas, né? Ele fala muito de lisura, não houve lisura. Imagine o senhor levar documentos, cópia, e não conferir com o original para saber se aquela certidão é verdadeira. Você tem a possibilidade de algumas certidões você consultar na internet a veracidade, mas outras, como é o caso de uma certidão do distribuidor, da Secretaria de Fazenda, da certidão de prontuário do Detran, principalmente essa que é muito polêmica. Ela vem com o original e ela vem com um selo que você ali, é tipo uma marca d'água, que você confere se é verdade ou não a certidão do distribuidor. E não foi conferido. E na ata que nós apresentamos, a doutora Maristela, e essa ata que consta dentro do processo, ela fala que não foi permitido conferir com os originais. Então, que lisura é essa? Tem a situação dos tios dele terem participado e logrado êxito na licitação. Não estamos questionando o fato dos tios participarem, qualquer pessoa poderia participar,
Mas você imagina, Valmir, é o seu sobrinho que está julgando todos os recursos, é o seu sobrinho que... É um absurdo. Básico, que faz tudo e você participa da licitação e ninguém faz nada. Inclusive, foi uma surpresa na promotoria todos esses dados. Uma outra coisa, quando você faz uma licitação, você faz um embasamento para aquela licitação. Então, nós vamos fazer um projeto básico. Vamos construir um hospital. Você tem que fazer um projeto básico para a gente até saber quanto vai ser de preço, quanto que vai ser de material, aquela coisa toda. Quem assina o projeto básico? O responsável técnico. É a mesma coisa de que um dentista assinar um projeto básico de um engenheiro. O Felipe Quintanilha, a formação dele é de bacharel em Direito, né? E aí o que acontece? Ele assinou o projeto básico de todo o levantamento da licitação. Um terceiro ponto complicado. Sabe quem deu o fundamento para que houvesse esse levantamento? 2 cooperativas, está no projeto básico, 2 cooperativas que são partes interessadas. Então você imagina a parte interessada te ajudar a fazer o projeto básico que ela mesma vai participar. Doutora Poliana? Sim. Boa tarde, Anderson Gomes, tudo bem? Agradeço a senhora pela participação. E em relação aos processos indeferidos, vocês conseguiram ter acesso a esses processos para estar acompanhando, para saber aonde foi indeferido, por que foi indeferido? Sim, eu tenho cópia integral de todos os processos. Foi uma outra novela, somente depois da intervenção do delegado que cuida das prerrogativas da OAB, que ele chegou, que foi assim, saiu a publicação numa terça. Olha a lisura, querido. Saiu a publicação numa terça-tarde. Na quarta já deveria estar dando vista para as pessoas. Na quarta não deu. Na quinta eu fiquei o dia todo tentando ser vista, não consegui, e aí vi que a minha prerrogativa como advogada, ela estava sendo violada, chamei o delegado da OAB e ele esteve lá e somente 4h30 da tarde de quinta-feira foi liberado para a gente tomar ciência dos recursos, ou seja, 2 dias depois que saiu o Diário Oficial. Lembrando que, deixa eu ver, quinta-feira, 4h30 da tarde, e o sorteio era na segunda. Então, se tem uma lisura, por que não deixou ver? Precisou a OAB intervir com isso. Então, tem muitas situações. E os recursos, ele foi um copiar e colar, não julgou. Isso eu apresentei também em CD, a cópia de todos os recursos. Não julgou os recursos de forma individual. Mas como ele é um super secretário, ele faz o projeto básico, ele julga recursos, ele deu parecer jurídico também. Então, ele negou todos os recursos. Daí você tira que há uma parcialidade, né? A partir do momento que eu julgo todo mundo igual, casos diferentes, eu não estou sendo imparcial. Doutora Poliana? Muita coisa, sim. Doutora Poliana, eu fiquei agora... a senhora falou que ele deu uma entrevista agora pela manhã, dizendo que se a licitação cair, até essa reportagem ele jurava de pé junto que a licitação não iria cair. Então a ficha dele já está caindo, né, doutora? Edmar, eu fiquei muito surpresa quando eu tive acesso ao depoimento dele junto ao Ministério Público, que para ela, ele foi um anjinho, ele não rebateu. Você pode ver que na mídia ele não fala do assunto licitação, ele não fala das irregularidades, ele não fala absolutamente nada. E para ela, ele admitiu que o áudio é verdadeiro, que os tios dele participaram, ele disse que o processo teve uma lisura e pediu um prazo. Lógico que para ela ele não vai mentir, porque as provas estão na mão dela. Exatamente. As pessoas que devem, as pessoas que têm alguma coisa a esconder, quando elas chegam na presença de uma autoridade, elas tremem. Muito me preocupa, doutora Poliana, que existe essa possibilidade do cancelamento dessa licitação. E a gente vê permissionários já colocando a faixa. Ontem eu tive com um permissionário, ele me falou que ele gastou R$800 para colocar. E outra coisa, mais grave, essa empresa comprando... não tem, né, doutora Poliana? Não tem concorrência. É uma empresa que foi indicada por Quintanilha. Comprando, tem gente que já comprou micro-ônibus, entendeu? Só é indicado essa empresa para adesivar, ela não tem concorrência. Na verdade,
esse processo licitatório, ele está errado do início ao fim. Porque primeiro, ao meu modo de pensar, você como gestor, você teria que fazer os terminais, né? Você tem que Isso fazer... consta, a tem... doutora Maristela, quando a doutora Poliana esteve reunido, ela, o que está no papel ali é que os terminais existem, né, doutora Poliana? Sim, sim. Só que não existe. Não. Como que É tudo obra de ficção. Não tem estrutura. Primeiro que colocou o povo igual lata de sardinha. Anderson, deixa eu só colocar uma coisa aqui com relação à população, que eu tenho falado muito. A população não sabe como que vai funcionar o transporte alimentador na prática, né? Então, vamos lá. Como que uma van que vai vir de Farol vai colocar as pessoas ali no terminal, perto ali da polícia? E a pessoa vai esperar um ônibus para poder ir para o centro. Você imagina num dia de chuva, você tem que pegar 2 condições, apesar de pagar uma passagem só, para poder chegar no centro, sem um terminal pronto, um banheiro, sem estrutura nenhuma. Vai ter que sair 1 hora mais cedo, doutor, e chegar 1 hora mais tarde em casa. Então, em que pese estarem afirmando que ele sai de madrugada para poder ir ver os ônibus... Vai virar uma São Paulo da vida, que o cara, para chegar no emprego às 8, tem que sair 3 horas da manhã de casa. Mais ou menos, e vai chegar em casa 10 horas da noite. Mas deixa eu abrir um parênteses aí. Pelo menos em São Paulo a gente tem ônibus de qualidade. Sim. É uma vergonha esses ônibus que estão circulando na nossa cidade. Outro ponto é isso, uma frota sucateada, ônibus que foram retirados, que estavam apreendidos no Pátio Norte, ônibus que não tem a mínima condição de trafegar. Mas, pneu careca, os ônibus estão quebrando pela cidade inteira, tem ônibus quebrados, não tem condição de circular. Parece que nessa gestão isso é normal, porque a gente teve um pessoal aqui os motoristas de ambulâncias, que eles falaram, o que eles passaram pra gente, são ambulâncias que elas foram colocadas como sucata, que não poderiam ser utilizadas, foram dadas baixas nela, eles falaram que eles não iriam mais dirigir, foram contratados ou pegaram RPA, não sei, e colocaram para continuar. Pra segurar. E uma coisa também que eu achei incrível nessa estratégia do transporte alimentador é que ela foi colocada em prática no momento em que as escolas estão de férias, né? No momento que muita gente tá viajando. Então, para colocar para a população que a coisa funcionaria de forma tranquila. E mesmo com estando de férias, mesmo com todo esse ambiente favorável, a gente já não está tendo uma condução tranquila. Você imagina mês que vem, quando as crianças retornarem, quando o fluxo aumentar de trânsito no município, o que isso vai virar? Mas até lá, doutor, eu tenho certeza que a justiça vai se pronunciar e essa licitação vai deixar de existir. Doutora, tem um comentário aqui, Juarez Barbosa, ele falou assim, Juarez Barbosa Ribeiro, eu sou permissionário e no meu caso eu tinha diligência, por esse motivo fui inabilitado com 98 pontos. E o seu Felipe Quintanilha mandou eu procurar meus direitos judicialmente. Explica essa situação aí, que teve gente que pontuou bem, mas não conseguiu a permissão. Se você olhar, Valmir, os recursos são de permissionários com 98 pontos. Ah lá, doutor, aquele comentário é bom você fazer, o cara dizendo que tá ali, falou onde quiser, certo? Perguntar pra doutora se é verdade. Para conferir se aquele documento era ou não era verdadeiro, ou se a data estava correta, ou se a pessoa estava regular ou não. Eles não fizeram, eles simplesmente inabilitaram. E com a inabilitação de permissionários que estavam há mais de 10 anos no sistema, passou-se a poder pessoas com 70 pontos que não eram permissionários entrar. Então ninguém sabe se essas pessoas que entraram com 70 pontos, se elas são daqui, se não são, se é indicação, se não é, que é estranho. Inabilitar uma pessoa que tem 100 pontos, ou seja, a qualificação técnica dela é melhor. É como eu estou exemplificando a situação do senhor. O senhor é um dentista que tem todos os diplomas, tem tudo certinho, e tem experiência. Aí vem uma outra pessoa e diz o seguinte, porque o senhor esqueceu uma datinha, o senhor está fora e vai vir um que acabou de formar, que não tem experiência nenhuma e que eu vou colocar lá para atender a população. Foi isso que aconteceu. Então, a partir do momento que você coloca pessoas com menos pontos, sem essa experiência, sem esse procedimento que tinha os 30 pontos de permissionário, você também está colocando pessoas que não têm a mesma qualificação. Sem tempo de categoria.
Sim, não tô me referindo às pessoas que realmente tiveram problemas graves. Houveram pessoas que, uma certidão criminal que realmente não podia, um crime grave, né? E aí sim. Mas a maioria, que é o que a gente levou também, são situações simples que poderiam ter sido saneadas se eles tivessem conferido as coisas na frente das pessoas. Era muito fácil ter conferido. Não houve diligência. Então as pessoas sim devem procurar seus direitos. Tem um comentário aí de uma pessoa que ouviu a rádio mais cedo que diz que Quintanilha falou que poderia ser adesivado em qualquer local. A senhora leu o que nós estamos pensando aqui, tá separadinho ali. Doutor Valmir já ia ler. É o Talvan de Ururaí Coutinho. Quintanilha falou hoje na Aurora que pode adesivar onde quiser. É verdade isso, doutor? Na realidade, depois que estourou a bomba, ele começou a recuar nas coisas, como você mesmo falou. Ah, tá. O que acontece? Ele deu somente... Você pode pedir para a permissionária entrar ao vivo aí, que você vai ver que ele direcionou para essa gráfica. Inclusive, ela só tinha vaga para 4 de agosto. E você é obrigado a deixar metade do valor e a outra metade do valor quando você for. Então, era só lá que poderia fazer. Então a empresa ia pegar a metade do valor, ela não tinha capital, né? Então esse metade do valor era para ela adquirir o material e aí ia comprar o material, aí quando o material tivesse comprado que ela ia adesivar, entendeu, doutora? Como é que funciona essa metade? Entendi, mas só que o fato é que você só ia poder levar lá dia 4. Então, mas o dia 4 era o prazo para chegar o equipamento, entendeu? A empresa não tinha estoque de adesivos, de nada. Ela iria trabalhar com o dinheiro do permissionário. Doutora, a senhora sabe quanto custa essa máquina de cartão que os permissionários têm que colocar? Não, eu não tenho essa informação porque eu acabei me focando na questão do procedimento licitatório. Essa questão da prática da bilhetagem, tem permissionários que até estão online, que eu dei uma olhadinha aqui, que eles podem te esclarecer melhor. Porque eu falo daquilo que eu tenho certeza e daquilo que eu posso te provar. Eu não falo aquilo que eu não tenho certeza. Doutor Poliana. O Marcelo Santos aqui, doutor, ele está perguntando assim, gostaria de saber se é correto os permissionários que já não eram mais no contrato passado, desde maio de 2018, competir com 30 pontos de frente, sendo que já não eram mais permissionários. Injusto, a doutora poderia esclarecer? Então, o que acontece é que quando foi feito o edital em fevereiro, ele pediu 30 pontos, colocou 30 pontos aos permissionários e dizia que essas pessoas poderiam pegar essa certidão no IMTT. Então, eu não posso dizer para ela se é justo com relação a essa questão de 2018, por quê? Porque os permissionários continuaram até dezembro, né, quando realmente veio a nova lei, estavam na lei anterior. Então, quando ele fez isso, ele já disse que estaria dando a declaração de que aquela pessoa era permissionária há tantos anos. Então, realmente dizer se é justo com relação à questão de 2018, eu precisava ter mais detalhes. Se ela quiser me chamar no privado, eu consigo entender melhor o que ela quis dizer. Mas, de qualquer maneira, o edital é que dizia que o IMTT emitiria essa declaração. Doutora Poliana, a doutora Maria Estela já sabe o que Quintanilha está fazendo para agradar o patrão dele, a cor dos veículos, como que é? Só já viu o verdinho? Esse verde lembra alguma coisa, senhora? Campanha Rafael Diniz, né? E pode isso, doutora? Não, não pode. Ele poderia ter, apesar de ter sido colocado outras cores para outras localidades, a cor que está prevalecendo é a verde. Então ele poderia ter usado, né? Eu lembro que na gestão anterior houve um recurso, a metade do poste. Os postes pintados. E quem entrou com isso foi Rafael Diniz. Então, no governo anterior, a metade do poste rosa incomodou ele. Agora, é pena que eu imprimi aqui, mas não saiu. O carro é todo verde. Embora o governo Rafael hoje não seja mais verde, seja da cor da lama, mas a campanha dele foi feita em cima do verde. Aqui, o Ricardo Godoy tá falando aqui, a máquina custa em torno de R$400 e uma taxa fixa de R$90 por mês. Absurdo, né? Tem que pagar um aluguel para trabalhar. E outra coisa, agora, aonde que os permissionários vão conseguir esses recursos? O Fundecam está financiando eles como financiaram as empresas, doutor? Não,
Infelizmente, né? Quem mais precisa é abandonado, né? Deveria ter sido feito um contato com os permissionários, ao Fundecam aberto uma linha de crédito e dado uma ajuda, né? É o que eu falei. Eu acho que primeiro tinham que ter feito os terminais, ter feito as audiências públicas. O que é uma audiência pública que eu me entendo? É você publicar no Diário Oficial, você fazer propaganda nos veículos de comunicação, TV e rádio, dizendo o dia e a hora que vai ter audiência pública e os bairros, para que realmente a audiência pública ela se estabeleça. Então, e não essa papagaiada de você reunir 4, 5 pessoas numa casa e dizer que naquele bairro houve audiência pública. Eu costumo dizer o seguinte, que é uma política que infelizmente vem acabando com o nosso país. Porque a gente vê gestor que pega um determinado projeto feito por uma gestão passada, ele, em vez de dar continuidade, tá com problema, vamos ajustar aquilo dali. Não, eles querem acabar com aquele projeto, porque não foi o projeto que eles criaram, para criar um novo projeto. Eu acho que se a gestão atual estava vendo algum problema nos permissionários, no transporte, eles poderiam ajustar, entendeu? Em relação ao que você está falando de audiência aí, para mim, posso estar até errado, mas tinha que ter um plebiscito, entendeu? Pro povo dizer se realmente eles querem que isso aconteça. Porque ontem eu tava conversando com uma menina de Tocos, ela falou que para ela trabalhar, ela tá saindo com 40 minutos de antecedência. E isso ainda porque não tem ainda aquele negócio do fluxo do transporte alimentador. Isso. Imagina quando ela vier de Tocos, quando chegar ali em Donana, ela vai ter que descer. A pessoa que sai de Goitacazes, do início de Goitacazes, quando chegar em Donana ali na rotatória, vai ter que descer. Entendeu? Você vai andar 10 minutos e vai descer. E vai esperar 1 hora para entrar no ônibus. E aí faz como? Isso se o ônibus não quebrar. E aí você pensa assim... combustível. E se não faltar combustível, é isso aí. Não furar. Aí você pensa assim, o transporte, a van, ela não pode, tem que vir com 15 lugares. Aí você pega uma localidade dessa, as pessoas têm que trabalhar um ponto com 40, 50 pessoas. Como que vai ser? Isso não vai funcionar. Isso já está mais claro do que tudo. Isso não vai funcionar. Isso que Quintanilha quis colocar é uma irresponsabilidade tamanha. E o que mais me espanta é que Rafael, o prefeito, não quis nem saber. Embora tenha saído aí na imprensa que o Rafael vai botar Quintanilha para rodar. Só soube disso, doutor? Soube sim. Então, colocaram que Rafael tá entre a cruz e a espada. Ou manda o Quintanilha rodar, ou cancela a licitação. Muito desgaste. Eu não sei a veracidade, mas... E os vereadores da base, que são os 20... secretários já se reuniram com o prefeito e já falaram, prefeito, o desgaste é muito grande. Porque embora o prefeito dê condições aos vereadores que estão apoiando, mas quem dá o voto é o eleitor. E acontece o seguinte, Edmar, a gente hoje está analisando a questão do transporte público, mas você vê que a gestão, infelizmente, ela não está falhando só no transporte público. Você vê que ela comprou uma briga com os servidores. Né? Os servidores, ela não comprou, doutor. Só um parênteses, desculpa, como o pessoal fala que eu interrompo todo mundo. O programa não é meu, o problema do servidor é pior. Ele não está cumprindo a lei. Isso aí. O servidor tem direito ao aumento. Ele não está cumprindo. Não é só a questão do aumento, é as condições de trabalho. Não é aumento, é reposição. As condições de trabalho, né? E as condições com que o principal de tudo, a população está sendo atendida, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Mas, doutora, no seu ponto de vista, o que vai ser preciso, vamos supor que isso aí seja tudo cancelado. Quais serão os próximos passos que a senhora acredita para fazer uma coisa mais dentro do natural, dentro do certo? Vamos lá. O Valmir falou aqui de Vitória, aqui tem o terminal chamado Terminal Carapina.
ele funciona assim como em São Paulo, realmente como um terminal, e ele tem esse procedimento também da questão da alimentação. Ou seja, os bairros vêm, param no Jardim Carapina e Jardim Carapina leva para o centro. Só que tem uma estrutura para isso. O que aconteceu com essa licitação? Ela foi colocada porque a lei tinha dado um prazo de 30 dias no final do ano, em dezembro, para que lançasse o edital, ou seja, regularizasse. E lembrando que a lei não fala especificamente dos distritos, quem regulamentaria isso seria o IMTT, só falava do transporte alimentador propriamente dito. E aí, o que aconteceu com isso? Foi feita a conta bambu. Então, se você vai fazer a licitação para construir uma escola, você tem que ter o terreno. Quintanilha fez uma licitação para que houvesse o transporte público alimentador sem ter a estrutura para isso. Você pegar um secretário de transporte que permite que a população fique 50 pessoas no ônibus, com pneu careca, sem estrutura, sem nada. Cara, isso é uma questão de segurança pública. Isso é muito consequente. É pegar a vida do outro, igual uma pessoa falou, que família vem de ônibus. Não vai lá às 5 horas da manhã ver como é que está, não. Entra no ônibus e vem com a gente. Tem um vídeo que a pessoa fala isso. Vem ver como é que está aqui dentro, né? Então, em si, ele não deu estrutura. Então, como que seria um novo edital? Primeiro, que teria que ter estrutura para que isso acontecesse. Segundo, que teria que fazer um período de transição, como em tudo que é feito período de transição, não é cortado na raiz. Quintanilha, ele sorteou na segunda-feira, que isso foi um absurdo, foi um tapa na cara do trabalhador. Na segunda-feira, as pessoas escolheram a linha, enquanto as pessoas estavam desocupando o Trianon, ele simplesmente fez uma live dizendo, a partir de sábado, a van não funciona mais. Ninguém das vans sabia disso. Não saiu em diário oficial, foi sair na quinta-feira. Então, as pessoas que passaram, que foram credenciadas, elas não sabiam que ela ia ficar esse período sem poder trabalhar. Não sabiam. E quem está pagando a conta dessas pessoas, doutora? Olha, Edmar, tem muita gente sofrendo. E aí, quando alguém perguntou aí, mas eu estou adesivando e eu não... E esse prejuízo que eu vou ter. Mas essa pessoa deve considerar que também as pessoas que foram inabilitadas injustamente, também essas outras pessoas também estão sem pagar as contas também, porque não estavam trabalhando. Elas estão, como eu falei, né? Elas estão com um problemão na mão. Uma van. Aonde vai colocar uma van? Nem na garagem de casa cabe, doutor. E assim, a gente... Está com a van, está com um pepino na mão. A gente vê que já tem pessoas comprando micro-ônibus. Hoje, para você adquirir um micro-ônibus... E tem uma empresa que você pode comprar com ela, né? Você paga não, essa empresa é da de carroceria, mas aí ela que tá chegando para perto, ela tá dando mais facilidade, entendeu? Entendi. Você paga uma prestação mínima aí de R$3.000. Entendeu? Amanhã esse processo é cancelado. E aí, a empresa vai aceitar o micro-ônibus de volta? Mas essa garantia que os permissionários queriam, né, doutora? Uma garantia de que fosse continuar isso, né, doutora? O problema é o que está no edital e o problema é o que Quintanilha fala. Por isso que eles apelidaram de Lei Quintanilha. Uma coisa é o que está no edital, outra coisa é o que Quintanilha fala. Existe, então, dois processos de licitação? No edital, doutor, me corrija se eu estiver errado. Lá diz que todos os permissionários que para participar teriam que ter o curso de direção defensiva. Não é isso, doutora? Sim, mas... Isso é o edital. Agora, a Lei Quintanilha paralela, ele liberou todo mundo desse curso, né, doutora? Sim, e considerou horas complementares sem publicar em lugar nenhum. A gente falando parece que é brincadeira, mas é verdade. Ou seja, estamos com o edital, por favor, não siga. Faça o que eu falo. Faça o que eu falo, mas não vai. Não o que eu escrevi. Pô, brincadeira. A hora que convém pra ele, a palavra dele vale. A hora que não convém pra ele, ele retira a palavra. Eu não sei a veracidade, Valmir. Eu fiquei sabendo aí que o presidente não assinou o processo. Como que é isso? Você tá por dentro? Não. O processo de citação, pelo contrário, só tem a assinatura dele, né, doutor? Só tem a assinatura dele. Só tem a assinatura dele, só ele que assina. Não, é tudo ele que... Pelo que eu entendi, o Anderson, ele fez igual aquele dono de clube de futebol que não sabe jogar bola. Ele é o presidente, ele é o dono da bola, é o dono da camisa. Ele é o dono do time. Se tiver um pênalti, ele que bate. E se o goleiro defender, ele manda o goleiro, expulsa o goleiro e bate de novo para fazer o gol. Você tá entendendo?
Só que o que acontece? Tá brincando com a vida de um monte de gente. Você falou Tá brincando com vida de pai de família que tirava o sustento da sua família ali rodando de 5 da manhã até meia-noite. Ele está brincando com a vida dessas pessoas que usam o transporte, para trabalhar e que às vezes usando o transporte para trabalhar acontece um problema com esse transporte que não foi nem vistoriado, porque tem gente, muita gente, eu vi vários, até no programa do Edmar, o cara falou, viu várias placas lá, tudo atrasado. Documentação rodando tudo irregular. Documentação atrasada, aí você coloca problema de pneu. Problema de pneu não é o pneu furar, é de repente você tá chovendo, um pneu desse fura, capota e acontece alguma coisa com um monte de gente. Então a gestão de Campos, ela está brincando com vidas. E a gente tem que entender que não é o momento da gente ficar brincando com vidas. O cara, ele paga imposto em tudo. Ele tem que ter um transporte decente. Ele tem que ter uma educação decente. Ele tem que ter uma saúde decente. Ô, doutora, vou pedir para a senhora esclarecer. Cabe a quem a fiscalização dos ônibus? Que isso ainda gera dúvida em grande parte da população. Cabe a quem essa fiscalização dos ônibus? Nossa, isso daí tem gerado muito questionamento mesmo, porque você tem duas situações. A questão do transporte, propriamente dita, que seria assim, ver se está lotado, ver a situação do transporte, que sim cabe ao MTT, e você tem também a fiscalização com relação às condições do ônibus, que seria, o Detran sempre fez isso, né? Ou seja, você não pegava o seu documento, as vans na licitação tiveram que está com documento tudo em dia. Agora, para poder adesivar, para poder ser fiscalizado, elas têm que estar com o documento de 2019, tem que consertar a lanterna. A van precisa, o ônibus não. Então, eles ficam um empurrando para o outro para ganhar tempo, né? Porque realmente isso aí é uma questão lógica de segurança, as condições que os ônibus estão. Então, fica um jogando para o outro. Aí tem ônibus que é o caso de travessão, que passa ali pela BR-101, que seria o Detro. Então, é muita questão. Assim, doutora, quanto ao Detro, eu entrei em contato com o deputado federal e solicitei dele que conversasse com o governador e que mandasse uma equipe do Detro. O que ele me respondeu foi o seguinte: o Detro só fiscaliza linhas interestaduais. Isso aí. Que a fiscalização cabe ao IMTT, que é as linhas municipais, e por onde trafega. No caso, quem trafega pela 101 é a Polícia Rodoviária Federal. Na Campos Farol, a fiscalização já cabe à Polícia Rodoviária Estadual, Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Entendeu, doutora? Intermunicipal. Sim, mas olha só, a questão da lotação dos ônibus, a questão de como está funcionando é sim do IMTT, porque teve uma licitação e o processo licitatório se deu por meio do IMTT. Então, uma coisa é a condição do ônibus propriamente dita, dele circular, dele poder circular pelas vias. Isso seria o MTT nos próprios terminais, né? Antes do ônibus sair, fazer uma fiscalização básica. Mas aonde tem terminal, Edmar? Não, terminal que eu digo no centro. Não é onde pega o ônibus, ali no centro da cidade. Esses terminais. Não é terminais de transbordo, esses não existem. É onde a população pega um ônibus. Na rodoviária, Roberto Silveira, que sai as linhas do Farol, no Shopping Estrada. Ali os fiscais do MTT tinham que dizer, isso não tem condição de rodar. Eu acho o seguinte, eu penso que deveria ser feito da seguinte maneira. O permissionário, ele tem que ter um motorista, né? Porque ele não pode ficar o dia inteiro, então ele divide ali em 2 períodos. Só que a gente vê muita gente pegando linha e alugando. Eu acho que tem que ter em cada terminal um fiscal do IMTT e a van chegou lá, o permissionário chegar lá e bater um pontinho lá. Eu estou aqui, eu que estou dirigindo, pelo menos por um período. Mas isso aí já ficou para trás, que aí hoje não existe mais a van. A van, amigo, foi útil enquanto não existia transporte. Por que apareceram as vans em Campos? Para cumprir uma ausência do transporte. Cobrir, né? Durante muito tempo,
as vans eram o transporte em Campos. Então as pessoas compraram vans, começaram a trabalhar. Agora, de uma hora para outra, é muita covardia você chegar pro cara que tem uma van e dizer você não pode trabalhar mais. Uma van, pra você adquirir uma van hoje, no mínimo aí, R$100 mil. Edmar, olha só, uma atenção aqui, é um comentário do Bruno Santana. Eu conheço ele, ele é presidente de cooperativa, e ele fala no comentário dele assim: estão nos cobrando 450 da instalação, 95 da taxa de manutenção e 4,5% de taxa por mês do seu faturamento. É porque o dinheiro vai estar na mão da prefeitura, né, doutora? Olha só. Quando começar, se esse sistema, que eu acredito que ele não vá ser implantado, se ele fosse ser implantado, o dono da van não ia receber mais não. A prefeitura que ia pagar. E nós sabemos que Rafael Diniz é um péssimo pagador. E para Rafael pagar é favor. Quando os servidores pediram aumento a ele, sabe o que ele respondeu? Olha, vocês têm que dar graças a Deus que eu tô pagando vocês. Como se fosse um favor, né? Rafael, aí outra coisa, a empresa que faz coleta de lixo, doutor, ela tá sem receber. Ela tá pagando os funcionários, não tá pagando as pessoas que prestam serviço para ela só tá pagando os funcionários. Isso porque ela tem uma reserva. Porque uma empresa grande tem uma reserva. Porque senão nem os funcionários teriam recebido. Esses dias eu vi um vídeo também, Edmar, de um funcionário da ambulância, da prestadora de serviço. A Prime. Isso, dizendo que tem 4 meses sem receber. Não, 3 meses de salário atrasado, 4 férias, vale alimentações, 12 vale alimentações. E o pior, em 2018, acredite quem quiser, trabalhou-se 12 meses, mas só recebeu 11. E esse ano eles estão querendo fazer a mesma coisa. Ou seja, não pagou 13º, não pagou férias, trabalhou 12 e recebeu 11. É uma covardia, né? É absurdo. E outra coisa, a Prime, a qualidade das ambulâncias da Prime, elas ficam mais quebradas do que trabalhando. Aonde funciona a oficina da Prime, é todo dia 8, 10 ambulâncias quebradas. E nós pagando, porque embora elas estejam lá na oficina, para efeito de locação, o contrato tá girando, tá cobrando. Doutora, outra coisa que me chamou a atenção também é os pontos, né, vão ter banheiro químico, é isso mesmo? Pois é, os terminais, de uma forma decente, né, eles precisariam dar toda a estrutura para as pessoas. O que o Felipe falou é que nesse período de transição, está sendo tudo ajustado, que qualquer coisa colocaria banheiro químico. Você imagine uma mulher, um cadeirante, né, ali uma mulher com uma criança, um cadeirante, para entrar no banheiro químico, que situação que não vai ser. O que a gente está batendo não é o problema de uma licitação de um transporte alimentador. A gente está batendo na forma moda Bangu que fizeram. O povo não é cachorro para entrar em ônibus do jeito que está entrando, sem estrutura. O povo não é... Eles pagam a sua passagem, eles pagam os seus impostos. O povo não pode ser tratado como lixo da maneira que está sendo tratado. Então, ele não tem que pegar e sair 5 horas da manhã para ver se a empresa está mandando a linha. Ele tem que sair 5 horas da manhã, entrar no ônibus e falar, para tudo, porque não tem condições de continuar desse jeito. Isso seria humano. Se a prefeitura tivesse assumindo, assim, a dor do povo do que está acontecendo. Doutora, eu acredito que tanto o Ministério Público, na pessoa da doutora Maria Estela, como o Judiciário, que ainda não foi distribuída a ação, o juiz que for analisar, eu acredito na sensibilidade para que haja suspensão ou anulação dessa licitação e que seja feito realmente audiências públicas, não de mentirinha, mas de fato, para que chegue ao termo do que é melhor para a população. Não o que é melhor para a Quintanilha, mas o que é melhor para a população. A gente vê que, eu já falei isso aqui no programa, que o trabalhador em geral na nossa cidade está insatisfeito com essa gestão. Você vai no mercado municipal, eles estão insatisfeitos. Você conversa com os ambulantes, eles estão insatisfeitos. Servidores públicos insatisfeitos. Você conversa aí com o pessoal dos permissionários do transporte, estão insatisfeitos. É uma gestão
que parece que é uma gestão contra o trabalhador. É para agradar a meia dúzia que está ali dentro do governo. Ô Giovanni, nós fizemos o sorteio aí do nosso pão com linguiça. Ô Anderson, faz um comercial do pão com linguiça aí. Aonde tem? Aonde Então, é? ó, Como é que pede? Esse pão com linguiça na rua Ayer Campos 281. Vou passar o contato para vocês aqui. Eu levei o Dr. Valmir lá, ele Caramba. virou agora Você tem que ir lá, Edmar, é uma delícia. Caramba. Ó. Eu sou mineiro, então pão com linguiça Eu também sou mineiro. É, Eu qual sou cidade, mineiro. doutor? Eu sou de Ouro Branco, Minas Eu Gerais. sou de Mantena. Ah, legal, legal. Então, quem foi o ganhador aí, ô Giovanni? Quem foi o ganhador aí? Marcos Paulo. Marcos Paulo foi o ganhador do pão com linguiça. Aí a gente vai deixar uma autorizaçãozinha aqui na rádio. Você passa aqui, pega e vai lá até o local e pega o seu pão com Mas linguiça. explica aí, Anderson, onde fica esse pão com linguiça? Então, esse pão com linguiça fica ali na rua Ayer Campos 281, aqui no Parque Aurora. O telefone de contato é 99840 3980. 99840 3980. Vocês não vão se arrepender. Mais tarde estaremos lá, né, doutor Valmir? Se Deus quiser. Ô, doutora. Sim. Então vamos. Diante de tantas irregularidades que a gente mostrou aqui, e diante daquilo que a doutora expôs, os possíveis acontecimentos, agora vamos para o lado jurídico da coisa. Isso vai acontecer em breve ou vai levar algum tempo para a gente ter esse cancelamento aí, se assim a justiça achar que deve cancelar e ter um novo edital e as próximas etapas? Juridicamente falando, isso pode levar quanto tempo? Valmir, nós estamos muito felizes com o trabalho do Ministério Público, porque nós entramos com as cópias, porque eu precisava, né, de instruir o processo. Nós entramos com as cópias numa quarta-feira, pedimos uma audiência com ela nos atendeu, permissionário, enquanto advogado. Na quinta-feira, ela ouviu o Quintanilha. Na segunda-feira, instaurou inquérito. E essa semana só ficou um pouco parado porque ele pediu prazo para juntar esses vídeos e nós mesmos informamos a promotoria de que ele está querendo ganhar tempo com isso e a gente juntou um material comprobatório de que realmente a licitação ela não foi feita de forma clara. Então, eu estou muito otimista, sim, de que vai ser, alguma providência vai ser tomada para ser refeita. Lembrando que toda essa situação do inquérito civil público, ele é de competência do Ministério Público, nós estamos auxiliando enquanto população, mas eu também estou tomando as medidas jurídicas cabíveis com relação aos permissionários. Nós vamos trabalhar de todos os lados, tá? E eu estou assim, bem otimista de que a justiça vai ser feita, porque foi uma covardia que foi feita, né, e não pode ficar impune. Você vê que ele está, de manhã ele sai de um grupo de televisão e vai para o outro, à noite de um grupo de televisão e vai para o outro, ocupando os horários para falar. Quando o Rafael mandar ele embora, doutor, ele vai para Globo. Então, mas vocês não veem, vocês aí podem me dizer, ou alguém que está online pode me dizer, se algum dia o Quintanilha se manifestou com relação a essas denúncias. Ele nunca falou com relação a nada. Ele só respondeu, ele só tremeu diante da doutora Maristela, né, meu? Sim, um cordeirinho. Lá ele confessou tudo. Lá ele falou pro pessoal que tava colocando, ele falou, vou processar vocês, isso é uma fraude, esse áudio é uma fraude. Lá pra doutora ele falou, não, doutora, foi eu mesmo que falei. Foi, sim. Por mais que ele tenha justificado que foi fora de um contexto, ele sempre vai falar isso, mas o contexto foi esse mesmo. Ele falou que a pessoa poderia... Ele tava falando que ia pedir perícia no áudio. Lá pra doutora Maristela ele falou, não, foi eu que falei. Ó, o Bruno, ele tá falando aqui... um detalhe sobre a bilhetagem que talvez não ficou claro. 5 dias depois da entrega dos eventos para participar da licitação, o presidente do IMTT anunciou um sistema de bilhetagem onde só uma empresa domina a tecnologia e, por sua vez, nos impedindo, nesse primeiro momento, de buscar uma outra empresa com preço melhor. E essa empresa, ela cobra menos que a metade para o ônibus. Mais uma... Olha,
Agora, qual o interesse de Quintanilha em indicar essa empresa? Não, e beneficiando claramente as empresas de ônibus, né? Pois é. Então, assim, o que não faltam são fundamentos para isso. Creio sim que vai haver, porque a Câmara aprovou, tem a legislação para isso, vai haver o transporte alimentador da maneira com que foi aprovado, não da forma que ele foi implementado. São coisas diferentes. Doutora, eu vou colocar um pepino na sua mão agora. Se você fosse prefeita de Campos, doutora, o que você faria para melhorar o transporte de Campos? Olha, eu nunca seria prefeita, a não ser que eu conseguisse ser igual de Colatina, né, que vai mesmo e faz, porque o prefeito de Colatina é um exemplo aí da situação. Mas essa questão de política, ela realmente não me agrada, eu não sou vinculada a nada. Mas digo para o senhor que faria, sim, um transporte decente da onde funciona paralelo a Campos. Dizer que lá em Cuiabá, o sistema de Cuiabá deu certo lá e vai dar aqui... Curitiba, doutora, Curitiba. Não, olha só. Curitiba, ele pegou uma situação. Lá em Cuiabá, que é quente, ele pegou modelos de container. Ele pegou, foi mesclado, né? Cuiabá com Curitiba. Dois lugares totalmente distintos, né? Então, com certeza, eu digo pra você assim, que eu sugeriria que fizesse algo decente, porque o que não se entende é que ele não está fazendo favor, a população paga pelo transporte, né? Então, realmente, a fiscalização, a ponto de correr atrás de vans, de carrinho, correria atrás do ônibus, desce daí porque não pode ficar desse jeito. Eu faria sim o que ele faz da perseguição das vans, eu faria com os ônibus. Não, você tá com esse pneu careca, você não vai adesivar, não. Você tem que ter ar-condicionado, você tem que ter Wi-Fi, você tem que dar condição pra pessoa. Isso é o que eu faria, título de sugestão pra poder fazer. Se tá fazendo com a van, pode fazer com ônibus, né? Com certeza. Edmar, a mesma pergunta para você. Se você fosse o gestor hoje, principal da cidade de Campos, como você resolveria o problema do transporte? Olha, eu não deixaria as vans no interior com a desculpa de que as vans atrapalham o trânsito na cidade. Isso é conversa fiada. Então, eu dividiria a cidade em blocos de atendimentos pelas vans. Lógico que tem muita coisa para ser aprimorada, tem muita van que não tem condição de rodar, tem muitas vans ilegais. Isso seria gradativamente, igual a doutora falou, um processo gradativo, não uma coisa de uma hora para outra. As vans rodariam sim dentro da cidade. Os ônibus, as empresas de ônibus também, elas estão quebradas. Não tem nenhuma empresa de ônibus aí que está em boas condições. Com a saúde financeira boa. Todas estão devendo aos funcionários, estão devendo aos seus fornecedores de diesel, fornecedores de material. Então, teria que ter um equacionamento. As empresas de ônibus poderem trabalhar numa rota onde fosse lucrativo, onde tivesse passageiros, e também as vans atenderem em linhas alternativas, entendeu? Mas não só no município do interior, não só para trazer o pessoal da roça e deixar, por exemplo, o terminal de quem vai vir do interior, o Morro do Coco ali, São Joaquim, vai ser ali onde é no quilômetro 9, aonde funcionava de Cal, que agora mudou de nome, agora é uma outra concessionária que adquiriu ali a agência Mercedes. Então, as vans também iriam rodar dentro da cidade. Doutora? Seria uma mesclagem, doutor Valmir. Van, ônibus. Elas trabalhando em conjunto. Doutora, quero agradecer a participação. A senhora ceder aí uma horinha do seu tempo para participar aqui com a gente. E queria as considerações finais da doutora para a gente estar encerrando aí com a doutora. Minhas considerações finais são no sentido de que todos continuem a não aceitarem a forma como está sendo imposto. Eles estão colocando de uma forma para que as pessoas se acostumem. Como vocês mesmos disseram, daqui a pouco volta às aulas, vai ser um caos muito pior. Então, que as pessoas se movimentem junto conosco para poder cobrar
ao Ministério Público, ao Judiciário, providências para refazer o procedimento. Repito, o nosso problema não está com relação ao transporte público, à ideia do transporte público alimentador propriamente dita. Lembrando que, como o Edmar falou, na lei não fala dos distritos especificamente. Poderia ser o contrário, os ônibus alimentarem as vans para as vans trazerem por cento porque elas são menores e andam mais rápido, né? A questão não é essa, a questão é de fazer um procedimento limpo, um procedimento sem beneficiários direcionados e um procedimento justo para a população. Então, o clamor é para que todos se unam, assim como quando a Edmar começou a dar espaço, as pessoas começaram, foram mais de 1000 comentários nesse dia, as pessoas começaram a se juntar e outras pessoas tomaram conhecimento e olha a proporção que está dando. Nós precisamos desse auxílio para que a gente junto consiga demonstrar que a gente precisa de algo justo. Tá ok. Edmar Pitac, suas considerações finais. Obrigado, viu, por você ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Doutor, eu quero falar sobre o meu programa na terça-feira. Tá existindo aqui em Campos. Eles estão assim, não só nesse processo. Na Câmara de Vereadores, agora houve duas. Uma nomeação já havia e agora que chegou ao meu conhecimento. O senhor acredita que a esposa de um vereador está nomeada como chefe de gabinete? Pois é, a esposa do vereador Cláudio Andrade, ela está nomeada, a Roberta, ela está nomeada como chefe de gabinete. E outro caso agora, o vereador que nomeou agora um sujeito que foi condenado nas meninas de Guarulhos. Então, são coisas que estão cuspindo na cara da população. Então eu vou tratar desse assunto, o estado de exceção que nós estamos vivendo na nossa cidade, o absurdo que tem acontecido no próximo programa terça-feira. Então, obrigado, pessoal, doutor. Não perca, hein? Anderson Gomes. Queria agradecer a presença de todos que participou com a gente aqui na live, a Pitac, a doutora. Queria só deixar aqui para os permissionários que ficaram de fora, para eles agirem com cautela. A gente sabe que é um momento que a gente fica nervoso, a gente sabe que as contas estão chegando. Para agir com cautela, a justiça vai ser feita. Então não tome decisão precipitada para não se prejudicar. Vamos deixar a justiça. O que eu quero deixar só uma ideia aqui, né? Eu acho que o transporte de Campos, ele já deveria ter sido regulamentado a outras gestões passadas. Eu, como gestor, eu rasgaria todos os contratos feitos. Acho que essa parte de ônibus tinha que ser gerado pela prefeitura e colocar vans permissionadas para complementar o transporte. A Rádio Aurora, líder em audiência, em seu novo momento, continuará trazendo informações, reivindicações, entretenimentos e todas as programações pelas plataformas digitais, que estarão sempre disponíveis pelas lives TV, no Facebook, na página Rádio Aurora Oficial, no Instagram e YouTube em radioaurora.com.br e pelo aplicativo da Rede Aurora de Comunicação, que poderá ser baixado no seu celular ou Smart TV e acompanhar as programações da Rádio Aurora 24 horas no ar. Em breve vem novidades por aí. Eles quiseram nos calar, mas não conseguiram. Nós vamos continuar colocando o dedo na ferida. Um abraço para todo mundo. Abraço a todos. Você acabou de ouvir o programa Colocando o Dedo na Ferida. 3:08. A Rádio Aurora veio pra valer, apoiada por você. E aí, você já foi no Espeto Avenida? Se já, então sabe como é bom. E se não, venha conhecer um dos melhores restaurantes de Campos, com música ao vivo de quarta a domingo. Carnes inspecionadas com alto padrão de qualidade. Combos refeição a partir de R$ 49,90. E quem já é da casa sabe da nossa promoção.